E aí, turma, tudo bom? Visando o simulado que vocês farão essa semana, a gente vai responder aqui algumas questões para revisar alguns assuntos. Anteriormente teve um quiz diagnóstico, que era para saber mais ou menos em que você estava com dificuldade, e aí com base nele eu indiquei alguns links de vídeos, né, para vocês revisarem um pouquinho os conteúdos. Então, para completar um pouquinho essa questão da revisão dos conteúdos do ano passado, a gente vai responder 8 questões hoje, que serão alguns dos temas que vão estar contidos no simulado que vocês farão na quinta-feira, no horário de eletivas, viu? No quarto e quinto horário de quinta-feira, vocês usarão esses 2 horários para fazer esse simulado. Então vamos aqui, eu vou tentar ser o mais breve possível para o vídeo não ser muito longo e ficar muito cansativo. Beleza, então vamos lá. Primeira questão. Em cavernas asiáticas, deixa eu só botar aqui o apontador, pronto. Em cavernas asiáticas, há vestígios de fogueiras feitas há 500 mil anos. Aliás, a possibilidade de usar o fogo diferencia o ser humano de outros animais. Sociedades primitivas podem ter tomado contato com o fogo que ocorria naturalmente por ação de um raio, por exemplo. Em primeiro lugar, a humanidade aprendeu a controlar e alimentar essa importante fonte de energia que a própria natureza oferecia. Posteriormente, o fogo foi produzido atritando-se 2 pedaços de madeira. Do ponto de vista químico, o fogo foi o grande responsável pela possibilidade de produzir alterações na matéria. Dentre as transformações provocadas pelo fogo, identifique aquelas que são químicas. Então, vamos analisar aqui as afirmações. Tem 1, 2, 3, 4 afirmações. A primeira afirmação: os humanos podiam aproveitar a luz e o calor da queima da lenha. Segunda afirmação: as carnes churrasqueadas em um braseiro melhoravam de consistência e sabor e podiam ser conservadas por mais tempo. Afirmação 3. Obtinha-se sal aquecendo e evaporando a água do mar. Afirmação 4. O metal fundido, ao ser derramado no interior do molde de pedra, tomava sua forma após o resfriamento e a solidificação. São transformações químicas o que se apresentem apenas letra A 1 e 2, letra B 1 e 3, letra C 1 e 4, letra D 2 e 4 e letra E 3 e 4. Bora analisar as afirmações. Em quais dessas afirmações tem transformações químicas? Primeiro, para a gente lembrar, transformação química acontece sempre quando eu tenho uma substância que origina novas substâncias. No caso, uma ou mais substâncias, né? Que originam novas substâncias ou uma substância nova. Então, vamos ver aqui. A primeira afirmação. Os humanos podiam aproveitar a luz e o calor da queima da lenha. Queima da lenha, gente, quando eu estou queimando alguma coisa, seja lenha, seja papel, seja uma vela, eu estou produzindo ali reações químicas, estão acontecendo reações químicas. Por que eu sei que tem reação química? Porque está originando calor, está originando luz. Quando se origina luz e calor, é indicativo de que está acontecendo reação química. Então aqui, quando eu queimo alguma coisa, é um tipo de reação, e essa reação é reação de combustão. Então, tá tendo aí a reação de combustão, né? A queima da lenha, uma reação de combustão. Então, tá havendo sim transformações químicas. Então, aqui, essa primeira afirmação, ela tá correta, né? Então, vamos analisar a segunda. As carnes churrasqueadas em um braseiro melhoravam de consistência e sabor e podiam ser conservadas por mais tempo. Vamos pensar numa carne, a gente está fazendo um churrasco. A carne, ela tá crua, né? Aí a gente bota ela para assar. A carne, ela não muda o aspecto dela, ela não muda a cor, ela não começa a emitir um cheiro. Mudança de cor e produção de cheiro também é indicativo de transformação química, porque tá acontecendo uma reação química. Então, quando eu pego uma carne, né, e faço ela de churrasco, alguma coisa que seja, ou eu cozinho ela, eu tô fazendo uma reação química. Então, no caso, a superfície da carne, né, e o interior da carne, aos poucos eles vão se transformando. Então, é indicativo de reação química. Então, essa segunda afirmação também é indicativo de reação química, né?
Olha aqui, se a gente fosse por eliminação, já dava pra gente eliminar todas as outras alternativas, né? Porque só tem a alternativa 1 e 2 que mostra, né, que as duas afirmações estão corretas. E não tem nenhuma outra que tenha 3 afirmações. Mas vamos só eliminar essa 3 e essa 4. Obtinha-se sal, aquecendo e evaporando a água do mar. Gente, aqui não tem transformação química. Aqui tem transformação física. Por quê? Porque o sal, né, o cloreto de sódio, ele está presente na água do mar. Se eu quiser tirar o sal e aquecer a água, eu vou só tirar a água do estado líquido para o estado gasoso. E o sal, né, o cloreto de sódio, vai continuar lá. Então, não tem mudança de substância, não tenho criação de substâncias novas. Eu tenho as mesmas substâncias, só que em estado físico diferente. Então, aqui não é uma transformação química. A afirmação 4. O metal fundido, ao ser derramado no interior do molde, tomava sua forma após o resfriamento e a solidificação. Gente, o metal fundido. Qualquer substância que esteja sendo fundida, ela está saindo do estado sólido para o estado líquido. Vamos pensar no gelo. O gelo, quando ele começa a derreter, ele quer dizer que ele atingiu o ponto de fusão dele, né? Ele está saindo do estado sólido e está se transformando em líquido. Então, ele atingiu a temperatura necessária para ele, se ele quer fazer, né, se transformar em líquido. Então, o metal, aqui ele só muda de estado físico. Porque primeiro ele vai ser fundido, né? Vai ser transformado em líquido. E aí ele é derramado no interior do molde. E aí ele resfria. Quando ele resfria, ele volta ao estado sólido. Então ele passou pela fusão e depois pela solidificação. Então ele só mudou o estado físico dele. Então não houve transformação química. Então a alternativa que fala que as duas afirmações corretas são a 1 e a 2 é a opção A. Então a gente pode marcar bem aqui, ó, opção A é a opção correta, beleza? Questão de número 2. Pode-se obter gás hidrogênio e gás oxigênio a partir da eletrólise da água, um processo em que a água é submetida à passagem de corrente elétrica. A partir de 18 gramas de água, podem ser obtidos 2 gramas de gás hidrogênio. Qual massa de gás oxigênio foi obtida? E se fossem 36 gramas de água, quantos gramas de gás hidrogênio e de gás oxigênio seriam obtidos? Então, gente, para responder essa questão, a gente precisa ter algumas informações. Que informações são essas? É a respeito da massa molar, dos elementos químicos, né, que constituem a água. Porque na questão está dizendo que são 18 gramas de água, e a água é formada por quê? Por quem, né? Por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. E aí a questão diz que dentro dessa quantidade de gramas, né, de água, tem a presença de 2 gramas de gás hidrogênio. Beleza. Por que eu preciso dessa informação da massa molar dos elementos químicos? Porque ele que vai me ajudar a determinar a proporção de cada elemento dentro dessa quantidade de água. Então, primeiro, bora determinar a massa molar da água, da molécula de água. Ora, não é H2O? Então, eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio, não é verdade? Bora ver. Cada hidrogênio vale quanto? 1 grama. Eu tenho quantos hidrogênios? 2. Então, é 1 vezes 2, que vai dar 2 gramas. Na molécula de água, eu tenho 1 oxigênio. Cada oxigênio vale quanto? 16 gramas. Ora, 1 vezes 16 é quanto? 16. Ora, qual é a massa molar da água? Quanto é 16 mais 2? 18. Olha, então eu sei que uma molécula de água tem quantos gramas? 18 gramas. Ora, se eu tenho 18 gramas de água, e eu sei que dentro dessas 18 gramas de água eu tenho 2 gramas de gás hidrogênio, quanto de oxigênio eu vou ter? Ora, esse 16 bem aqui que eu encontrei. Então, eu tenho 16 gramas de gás oxigênio.
certo? Belezinha. Então, essa é a proporção que eu tenho. Ora, a questão também está me dizendo, está perguntando, na verdade, e se fossem 36 gramas de água? Ora, 36 gramas de água. E se fosse essa quantidade de água, quanto de cada elemento eu poderia ter? A regrinha de 3 ajuda a gente a responder essa questão. Vamos organizar aqui o pensamento. Se em 18 gramas de água, eu tenho 2 gramas de hidrogênio, quantos gramas de hidrogênio eu vou ter em 36 gramas? Vou botar aqui H2O. De H2O. Aqui é aquela questão da regrinha de 3, que é diretamente proporcional. Se um aumenta, o outro aumenta. Se um diminui, o outro diminui. Então, a gente vai fazer aqui o xizinho, ó. Quanto é 36 vezes 2, vai dar 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. X vezes 18, vamos botar bem aqui na frente. 18x. Aí vai ficar o x sozinho, o 72 aqui, e o 18 que estava multiplicando o x vai passar a dividir. 72 dividido por 18 é igual a 4. Ora, então, em 36 gramas de água, eu tenho 4 gramas de gás hidrogênio. Beleza, já tenho essa informação. Se eu tenho 4 gramas de gás hidrogênio, o resto quer dizer que vai ser de oxigênio, né? Então, aqui, quanto é 36 menos 4? 36, 6 menos 4, 2, 3, abaixo 2. Então, eu vou ter 32 gramas de gás oxigênio. Professora, se eu quisesse fazer pela regrinha de 3, você ia achar esse mesmo resultado aqui. Só que pra gente não perder tempo, a gente não precisa fazer. Mas se vocês quiserem, vocês podem fazer aí pra tirar a prova. Entenda uma coisa. Sempre quando a gente tiver uma molécula, é como se fosse uma receita de um bolo. Se eu uso um trigo e 3 ovos para fazer um bolo, 1 quilo de trigo e 3 ovos, se eu quiser fazer 2 bolos, eu vou usar o quê? 2 quilos de trigo e 6 ovos. Se eu quiser fazer 3 bolos, eu vou usar 3 quilos de trigo e 9 ovos. Então, sempre vou seguir essa proporção. E se a gente observar bem aqui, ó, quanto é 18 mais 18? Dá 36. O que seria o quê? O equivalente a 2 moléculas de água. Então, aqui, ó, a gente poderia até fazer aqui, ó. Uma molécula de água, eu tenho H2O. Se fosse 2 moléculas de água, seria 2 vezes H2O. Então, aqui, 2 vezes 2 seriam 4, né? Então, seria 4 hidrogênios e 2 vezes 1, né? Que é o valor aqui do oxigênio, seria 2. Então, ó, 2. Quanto é 4 vezes 1? O valor da massa molar aqui, ó. 4 vezes 1 é igual a 4. Cada oxigênio, não, no caso aqui são 2 oxigênios, então cada oxigênio vale quanto? Vamos voltar bem aqui, ó, 16. Então, quanto é 2 vezes 16 é igual a 32. Então, aqui, ó, se eu fosse somar tudo, quanto é 2 mais 4? 6. E baixo 3. 36 gramas para botar 2 moléculas de H2O. Viu? Então, é assim, a gente pode fazer de várias maneiras a resolução dessa questão. Então, como a gente viu, né, a resposta é: em 18 gramas de H2O tem-se 16 gramas de gás oxigênio. E em 36 gramas de H2O tem-se 4 gramas de gás hidrogênio e 32 gramas de oxigênio. Beleza? Questão 3. Observe o gráfico a seguir. Então, tem aqui, ó, representação gráfica do aquecimento e resfriamento de um material a 1 atm, né? No caso, a nível do mar.
Quando a gente fala que o ATM é a unidade de pressão. Então, 1 ATM quer dizer que está a nível do mar, no caso, ao nosso nível, né? Então, tem aqui a curva de aquecimento e a curva de resfriamento desse material. O que a gente tem que entender? Vou botar aqui a canetinha. Quando a gente fala de aquecimento e resfriamento, a gente está falando de mudanças de estado físico. Quando a gente também observa, né, que tem essa questão de fusão, ebulição, liquefação, solidificação. Então, a gente está tratando de mudança de estado físico. O que a gente tem que saber quando a gente analisa uma curva de aquecimento? Que tudo que está antes da fusão está sólido. Tudo que está depois da fusão é líquido. Tudo que é antes da ebulição está líquido e tudo que é depois da ebulição é gás. Então, tá aqui os estados físicos: sólido, líquido, gasoso. Quando a gente fala curva de resfriamento, tudo que tá antes da liquefação é gás. Tudo que tá descendo, né, no caso nesse sentido de descer aqui, ó, descendo a curva. Tudo que tá depois da liquefação é líquido. E tudo que tá antes de líquido e vai depois da solidificação é sólido. Então, bem aqui, ó, eu tenho 3 estados físicos. Aqui é a curva de aquecimento, subindo a temperatura. E aqui é a curva de resfriamento, descendo a temperatura. E antes e depois de cada estado físico, de cada processo, né, de cada nomenclatura aqui, eu tenho um estado físico. Isso a gente tem que entender. Beleza. Aí a questão quer saber qual é o estado de agregação, né? Qual é o estado físico desse material a 40 graus Celsius. Onde é que está 40 graus Celsius? Aqui eu tenho menos 20, 0, 32, 67 e 90. 40 graus Celsius está onde, gente? Está entre o 32 e o 67. Tudo que está entre o 32 e o 67 está em que estado? Que eu coloquei bem aqui, ó. Estado líquido. Então, qual é o estado de agregação desse material? Líquido. Beleza. Letra B. A que temperatura o material em questão passa do estado líquido para o estado sólido? Do líquido para o sólido. Olha aqui, ó. Aqui é do sólido para o líquido. Tá aquecendo. Resfriando, ó. Tá do líquido para o sólido. Que é isso que quer saber a questão. Então, é na curva de resfriamento. Qual é a temperatura desse material quando ele sai do estado líquido para o estado sólido? Em que temperatura ele começa a mudar? Do estado líquido para o estado sólido, né? Quando ele entra em solidificação, então em que ponto ele se solidifica? Olha bem aqui, ó, essa linha aqui tá marcando que temperatura? 32 graus. Então ele passa do líquido para o estado sólido a partir de 32 graus Celsius. E de sólido para líquido. De sólido para líquido, ó, é no aquecimento, ó. O Szinho aqui, ó, antes de fusão e o líquido depois de fusão. Então, em que temperatura ele passa do estado sólido para o estado líquido? Quando ele está aquecendo. Quando ele entra em fusão, também é em 32 graus. Então, eu vou botar só o ponto e o vírgula. Eita, mas ficou feinho. E vou repetir a resposta. 32 graus Celsius. Então, assim se responde essa questão. Tem que prestar bastante atenção, viu? Análise de gráfico. Questão 4. Um átomo cujo número atômico é 18 está classificado na tabela periódica como metal alcalino terroso, metal terroso, ametal ou gás nobre. Vamos olhar bem aqui a tabela periódica. Na tabela periódica, gente, a gente tem que entender algumas informações. Depende da organização dessa tabela periódica. Nessa daqui que eu coloquei como exemplo, tem aqui, ó, o que significa cada informação. Beleza. O ferro aqui, gente,
tá indicando aqui, ó, o símbolo dele, o nome do elemento, a configuração eletrônica, massa atômica, número atômico, eletronegatividade, estado de oxidação, enfim. Então eu tenho que me ligar o quê? No número atômico. Então a questão está me dizendo que o elemento químico, ele tá aqui, ó, o átomo, né, desse elemento químico, o número atômico dele é 18. Então vamos lá na tabela periódica. Aqui, ó, eu tenho o hidrogênio, que é 1, o hélio é 2, o lítio é 3, o berílio 4, o boro 5, carbono 6 e assim sucessivamente, ó. Aí chegou aqui no neônio 10, aí sódio 11, magnésio 12, aí 13, 14, 15, 16, 17, cheguei no 18. Que elemento químico é esse? O argônio. O argônio, gente, ele é classificado como essa família 18, bem aqui, é a família diferenciada, né? Ela é chamada a família dos gases nobres. Então, é a família dos gases nobres, né? É hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, randônio e um elemento sintético aqui, que é irrelevante. Então, vamos voltar lá para a questão. Então, qual é a classificação que esse elemento químico, cujo número atômico 18 recebe? É a classificação de gás nobre. Questão 5. O número atômico do elemento que se encontra no período 3, família 13, é 10, 12, 23, 13, 31. Vamos voltar bem aqui para a tabela periódica. Deixa eu apagar as informações. Bem aqui. Ele está no período 3 e na família 13. Então, bora ver bem aqui. Período, ó. Se as linhas verticais são as famílias, né? As linhas que estão em pé são as famílias. As linhas que estão deitadas, elas são os períodos, viu? Então, as linhas em pé são as famílias e as linhas deitadas são os períodos. Então, eu tenho 18 famílias, que são 18 linhas em pés, né? 18 linhas na vertical. E eu tenho 7 linhas na horizontal, que são os meus períodos. Se esse elemento químico, ele está no terceiro período, então ele está nessa terceira linha bem aqui, ó. E está na família 13. Vamos ver bem aqui. Terceira linha, família 13. A família 13 está bem aqui, ó, a família do boro. Onde é que se encontrou? Bem aqui nesse rapazinho aqui de amarelo. Agora eu vou limpar bem aqui, que é pra gente enxergar que rapazinho de amarelo é esse. Então, esse rapazinho que foi encontrado, ó, terceiro período, família 13. Então, é o alumínio. Então, qual é o número atômico dele? 13. É isso que a questão quer saber? Qual é o número atômico do elemento que se encontra no período 3, família 13? Coincidentemente, ele tem o mesmo valor da família, né? Se fosse uma coincidência. Então, aqui, ó, letra D, 13. Que elemento químico é esse? O alumínio, viu? Para que um átomo neutro de cálcio se transforme no íon K2+, né? Cálcio mais 2, ele deve, letra A, receber 2 elétrons, letra B, receber 2 prótons, letra C, perder 2 elétrons, letra D, perder 2 prótons, letra E, perder 1 próton. Bora ver aqui, pessoal. Então, eu tenho uma situação hipotética. Eu tenho um átomo neutro do elemento X. Por que eu digo que ele é neutro? Bem aqui eu tenho o núcleo dele, e no núcleo dele eu tenho os prótons, e ao redor dele eu tenho a eletrosfera com os meus elétrons, né? Os prótons, lembrando, são as cargas positivas, e os elétrons são as cargas negativas. Então, vamos imaginar, esse elemento X qualquer aqui. Então, ele tem 4 prótons, 4 cargas positivas e 4 elétrons, que são 4 cargas negativas. Ora, se um 4 positivo e o outro 4 negativo, então eles vão se anular. Então, ele é eletricamente neutro. Bem aqui, ó, esse rapazinho, nessa configuração de quantidade de prótons iguais às quantidades de elétron, então eu digo que ele é eletricamente neutro, beleza? Aí vamos aqui nessa outra situação. Eu tenho os 4 prótons e eu tenho os 4 elétrons, e aí eu acrescento 2 elétrons, 2 cargas negativas.
Ora, eu vou ter 4 cargas positivas e 6 cargas negativas. Eu vou ter, no caso, uma sobra, né? Eu vou ter uma sobra de quê? De 2 cargas negativas. Então, esse elemento X, ele já está carregado eletricamente. Com o quê? Com carga negativa. Então, ele vai ser X elevado a menos 2. Para dizer o quê? Que ele tem 2 elétrons a mais do que os originais que ele tinha. Agora, vamos imaginar essa outra situação. Esse mesmo elemento X, ó, ele tem os 4 prótons e agora ele não tem os 4 elétrons de costume. Ele tem agora só 2. Ora, ele tem 4 cargas positivas e 2 cargas negativas. Nesse caso, eu tenho um excesso de carga positiva. Então, eu tenho 2 cargas positivas a mais. Não é verdade? Então, ele é X elevado a mais 2 aqui, ó. Que é para indicar que ele está carregado eletricamente, só que com cargas positivas. Entendam uma coisa. Aqui ele está eletricamente neutro, porque a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Aqui ele está eletricamente negativo. Por quê? Porque ele tem excesso de carga negativa. Ele tem 2 elétrons a mais. Aqui, ele tem 2 elétrons a menos, então ele está com excesso de carga positiva. Então, ele está carregado eletricamente positivo. Agora, vamos voltar para o exemplo do cálcio. Na questão, diz o quê? Que o cálcio, ele estava eletricamente neutro, e para ele ficar carregado aqui, ó, cálcio mais 2, ele tem o quê? Que perder, ganhar. As alternativas são receber 2 elétrons, receber 2 prótons, perder 2 elétrons, perder 2 prótons, perder 1 próton. Próton não se perde, porque se perder próton, tu muda a natureza do elemento químico. Então, próton não pode mexer, já elimina as questões que falam, as alternativas que falam de próton. No caso aqui, para ele ficar com carga positiva, ele tem o quê, ó? Que perder elétrons, né? Então, quantos elétrons ele tem que perder? Ele tem que perder 2 elétrons. A alternativa que fala de perder 2 elétrons é a alternativa C. Então, essa é a resposta correta. Então, a resposta dessa questão, C. Perder 2 elétrons. Segue o baile. Um elemento possui 80 prótons, 110 nêutrons e 81 elétrons. Seu número atômico, bem como sua classificação quanto ao número de elétrons, serão respectivamente: letra A, 110 e átomo neutro, letra B, 80 iônio, letra C, 81 iônio, letra D, 280 e cátion, letra E, 110 e cátion. Vamos ver aqui. Gente, o número atômico nada mais é do que a quantidade de prótons que um elemento químico tem no seu núcleo. Ora, se ele tem 80 prótons, então quer dizer que o número atômico dele é 80. Só tem uma alternativa que fala 80, ó, a gente não precisa nem analisar as outras. É a letra B, 80. Agora, por que ela é ânion? Lembrem-se, os íons, íon, ele pode ser de carga positiva e de carga negativa. Um íon de carga positiva é chamada de cátion. Cátion. E o íon eita, nomezinho feio. E o íon de carga negativa é chamada de ânion. Por que ele vai ser classificado de ânion, esse rapaz? Bem aqui. Bora olhar bem aqui. Se ele tem 80 prótons, que é a carga positiva, e ele tem 81 elétrons, que é a carga negativa, ele tem mais carga positiva ou mais carga negativa? Ele tem mais carga negativa. Deixa eu botar um menuzinho aqui. Pronto. Por isso ele é classificado de ânion, viu? Porque ele tem mais carga negativa do que positiva. Ele tem mais elétrons do que prótons. Viu? Segue o baile. Um elemento de configuração 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 possui forte tendência para perder 5 elétrons, perder 1 elétron, perder 2 elétrons, ganhar 2 elétrons, ganhar 1 elétron. Então, para a gente responder essa questão 8, a gente tem que relembrar algumas coisas em relação à organização
dos elétrons, né? Então a gente tem que lembrar do teorema de Linus Pauling, que é ele que determina, no caso, a distribuição eletrônica, né? A distribuição de elétrons no meio da camada de átomos, né? Das camadas eletrônicas do átomo. Então aqui, ó, só relembrando, aqui eu tenho as camadas, né? As camadas K, L, M, N, O, P e Q. E aí eu tenho o teorema, né? Que aí tenho as camadas, o número das camadas e os subníveis. E cada subnível desse tem um máximo de elétrons que pode suportar. O subnível S suporta 2, o subnível P suporta até 6, o subnível D suporta até 10 e o subnível F suporta até 14 elétrons. Enfim, então, e aqui a questão da organização do teorema, né? Começa com 1S, aí depois, ó, faz a curvinha e vai 2S. Aí faz a curvinha e vai 4F, 5D, 6P, 7S, aí 5F, 3D e 7P. Termina no 7P, que é o subnível mais energético de qualquer átomo, né, que eu esteja falando. Esse átomo em questão, ele tem essa configuração eletrônica: 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. E tá perguntando se ele tem tendência a receber, né, ou doar elétrons, enfim. Vamos analisar. Aqui eu desenhei as camadas desse elemento, né, desse átomo. E aí eu tenho que observar uma coisa. Cada número desse corresponde a uma camada. Então, o número 1 é a camada K. Olha, a camada K é a 1. A camada 2 é a L, né? Aí a 3 é a M. A 4 é a N. A 5 é a O. A 6 é a P. E a 7 é a Q. Se na distribuição eletrônica ele só vai até a camada 3, então quer dizer que ele só vai até a camada M, não é? Então, bora analisar aqui, ó. Na camada K, ele tem quantos elétrons? 2 elétrons. Então, eu vou distribuir aqui, ó. Aqui é o núcleo, viu? Então, aqui, ó, nessa primeira camada, na camada K, eu tenho 2 elétrons. Então, vamos botar um elétronzinho aqui e um elétronzinho aqui. Beleza. Na camada L, eu tenho no subnível S 2 elétrons e no subnível P 6 elétrons. No total, eu tenho quantos elétrons? 6 mais 2, 8. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, na camada L eu tenho 8. Na camada M eu tenho 2 elétrons no subnível S e 5 elétrons no subnível P. Então aqui, ó, 2 mais 5 são 7. Então na camada M eu tenho 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, meu Deus, 7. Eu não distribuí legal. Mas enfim, eu tenho os 7 elétrons aqui. Beleza. Eita, mas ainda não me responde a questão, professora. Aí a gente tem que lembrar da regra do octeto. O que é que a regra do octeto diz? Que para um elemento ser estável, ele tem que ter o quê? 8 elétrons na última camada, viu? Com exceção do hidrogênio, que só tem 1, e do hélio, que é um gás nobre e se estabiliza com 2. Mas os demais, para eles ficarem estáveis, eles têm que completar a última camada. E aí eles vão ter tendência ou para receber ou para doar, dependendo da quantidade que ele tiver. Esse aqui, ele tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá mais perto dele completar o 8, doando 7 e ficando nesse subnível L, ou ele recebendo mais um elétron e ficando com 8. Ora, de 7 para 8 tá mais perto do que perder os 7, né? Então, ele vai precisar ganhar o quê? Um elétron. Ele vai ganhar um elétron. Esse mais eu não confundam com carga positiva. Aqui eu vou até riscar, vou botar ganhar. Ele vai precisar ganhar um elétron, viu? Que é uma carga negativa, para ele poder completar as 8 e permanecer estável. Então, a alternativa que fala em ganhar um elétron é a alternativa E. Então, essa é a alternativa correta. A opção correta é a letra E. Ganhar
um elétron. Então, é isso. Bons estudos, viu, gente? E a gente se vê na quinta-feira, nos horários de eletiva. Eu vou postar no Google Sala de Aula e vocês vão responder lá o simulado na forma de questionário, viu? Boa sorte e nos vemos na próxima.